Bom, pessoal, retomando então a nossa aula de ontem de português, eu vou fazer a leitura do texto aqui para vocês daí, tá? O texto que vai ser base para as questões da 13 a 17 que ficaram pendentes aí da gente corrigir. Eu espero que vocês todos já tenham feito essas questões, né? Foi o nosso combinado, né? Eu vou ler o texto ali a primeira vez. Hoje eu vou ler as duas vezes, na verdade, para a gente não... a projeção ali está meio difícil da gente enxergar. Espero que na câmera ali na online fique mais visível. Vamos lá então. É um texto do Valcir Carrasco. Valcir Carrasco é um diretor aí de novela, escritor e parará. É a proposta que a questão trouxe para nós, ó, né? Trouxe base no texto dele, né? Vamos lá. O que realmente importa? Por favor, aí, pessoal do fundão aí, ó. Algis. A internet transformou nossas vidas em um grande ato de imaginação. Eu abro o Instagram e contemplo a felicidade em meus sorrisos de mil maneiras. A fronteira entre a vida real e a imaginária acabou, com preferências para a imaginária. Sonhar era uma palavra romântica. Hoje, quando alguém me diz que tem um sonho, já me arrepio. Logo em seguida, vou descobrir que a pessoa quer ser famosa, virar estrela de televisão e que conta comigo para isso. Ai de mim! Explico que não dedico a minha vida particular a garimpar futuros famosos, mas a ler, ver televisão, ir a churrascos e até falar mal da vida alheia. Indico os passos, bem difíceis, que a pessoa deve dar. Mas ela não quer ouvir isso. Esperava que eu olhasse e no ato descobrisse a imensidão do talento que se abriga por trás dos olhinhos que me encaram, raivosos, odiando cada conselho. Há pessoas que sonham simplesmente em ganhar na Mega Sena, fazem um joguinho semanal. Ou as mais modestas, para quem um emprego de salário garantido já seria suficiente. Mas todos são sonhos, não projetos, que estes sim mereciam esforço, estudo, enfim, tudo que é preciso para acontecer. Uma vez, em uma feira de autógrafos, uma senhora, perto dos 80 anos, aproximou-se e pediu uma oportunidade como atriz. Nunca tinha trabalhado com arte, mas quando jovem diziam que era linda e devia ser atriz. Maravilhoso ter sonhos em idade avançada, mas são sonhos. Quando alguém se aproxima de mim pedindo uma oportunidade, não quer realmente ser atriz ou ator, mas ser alguém famoso. Senão, montaria uma peça com um grupo de amigos, se divertiria no palco e tudo bem. No entanto, sonhos são assim, guardados num potinho azeda. Muita gente está acordada em uma vida imaginária. Um desejo de reencarnação nesta vida mesmo, inspirada na propaganda e na internet. Muita gente vai achar horrível o que estou dizendo. Então, a pessoa não tem direito de sonhar? Tem sim. Mas uma vida imaginária, que poderia ser, mas não é, ano após ano, não deseja a ninguém. Simplesmente porque nos tira do momento presente. Eu lembro de um amigo que, cada vez que sonhava, que sentava para comer, comentava: está bom, mas se botassem isso ou aquilo, ficava melhor. Eu perguntava: por que você não desfruta o prato sem pensar em outro que não está aí? Para muita gente, a vida na prática corre bem, com metas alcançadas, amores, família, mas chega-se a maturidade e a velhice com a vontade de adolescente. Tudo bem. Há casos em que a pessoa realmente inicia uma nova faculdade, desfaz o casamento, dá uma boa e saudável reviravolta na vida. Todavia, a maioria sente-se injustiçada, porque não aconteceu alguma coisa como desejada. O passar dos anos desmascara os sonhos. Fica-se com a vida que nos deu alegrias e tristezas, que foi, enfim, nossa. Assim como o prato diante do meu amigo, que ele não conseguiu desfrutar.
não conseguia estar de fato no momento presente, desfrutando o que havia, não o que poderia ser. O segredo não é imaginar outra vida. O que importa é a vida que a gente tem. Esse é o nosso texto base. Tá? Eu vou dar mais uma lida para a gente memorizar bem. Tá? Quer que leia de novo ou vamos tocar direto? O que vocês acham? Lembra da regrinha assim, ó, sempre que a gente vai fazer a prova, que tem o texto, leia pelo menos 2 vezes. A primeira vez é para você ver o texto, a segunda vez é para você pegar as nuances. Tá? Porque daí você vai, quando for para a questão, você vai ficar mais familiarizado com o texto. Tá? Então eu vou ler mais uma aqui. Gostaram do texto? Chega não. Bem interessante. É interessante, né? Bem interessante. Vamos lá, o que realmente importa? Valcir Carrasco. Vamos lá. Para mim, letra D. Hum? Para mim, letra D. Ou apressada? Pensando alto. Eu falei alto isso? Não, eu falei. Não, é tipo, não, eu sei, tipo, esses dias eu tava numa reunião assim com os amigos, não sei o que, daí o filho, um deles lá tava pulando, sabe essas crianças assim, e subia, andava no encosto do sofá, aí não sei, do nada a gente na mesa conversando, assim, na casa do... Foi numa célula da igreja. Aí eu falei assim, eu não gosto de criança. Aí aquele silêncio assim, eu olhei assim, eu falei alto isso? Ah, mas aí rapidinho a mãe falou, filho, senta aí, para, quieto, não sei o quê. Às vezes a gente precisa dar um sacode porque tá louco, né? Os catarrentinhos são impossível, né? Vamos lá, deixa eu só posicionar o texto aqui, para ficar melhor para ler e passando. Vamos lá. A internet transformou nossas vidas em um grande ato de imaginação. Eu abro o Instagram e contemplo a felicidade nos sorrisos, de mil maneiras. A fronteira entre a vida real e a imaginária acabou, com preferência para a imaginária. Sonhar era uma palavra romântica. Hoje, quando alguém me diz que tem um sonho, já me arrepio. Logo em seguida, vou descobrir que a pessoa quer ser famosa, virar estrela de televisão, e que conta comigo para isso. Ai de mim! Explico que não dedico minha vida particular a garimpar futuros famosos, mas a ler, ver televisão, ir a churrascos e até falar mal da vida alheia. Indico os passos, bem difíceis, que a pessoa deve seguir, deve dar. Mas ela não quer ouvir isso. Esperava que eu a olhasse e no ato descobrisse a imensidão do talento que se abriga por trás dos olhinhos que me encaram raivosos, odiando cada conselho. Há pessoas que sonham simplesmente em ganhar na Mega Sena, fazem um joguinho semanal, ou as mais modestas, para que um emprego de salário garantido já seria suficiente. Mas todos são sonhos, não projetos. Não projetos que, estes sim, merecem esforço, estudo, enfim, tudo o que é preciso para acontecer. Uma vez em uma fila de autógrafos, uma senhora, perto dos 80 anos, aproximou-se e pediu uma oportunidade como atriz. Nunca tinha trabalhado com arte, mas quando jovem diziam que ela era linda e devia ser atriz. Maravilhoso ter sonhos em idade avançada, mas são sonhos. Quando alguém se aproxima de mim pedindo uma oportunidade, não quer realmente ser atriz ou ator, mas ser alguém famoso. Senão, montaria uma peça com um grupo de amigos, se divertiria no palco e tudo bem. No entanto, sonhos são assim, guardados num potinho, azedam. Muita gente está acordada em uma vida imaginária, um desejo de reencarnação nesta vida mesmo, inspirada na propaganda e na internet. Muita gente vai achar horrível o que estou dizendo. Então a pessoa não tem direito de sonhar? Tem sim. Mas uma vida imaginária que poderia ser, mas não é, ano após ano, não desejo a ninguém. Simplesmente porque nos tira do momento presente. Eu lembro de um amigo que cada vez que sentava para comer comentava: está bom, mas se botasse nisso ou aquilo ficava melhor. E eu perguntava: por que você não desfruta o prato sem pensar em outro que não está aí? Para muita gente, a vida prática
bem, com metas alcançadas, amores, família, mas chega-se a maturidade e a velhice com as vontades de adolescente. Tudo bem, há casos em que a pessoa realmente inicia uma faculdade, uma nova faculdade, desfaz o casamento, dá uma boa e saudável reviravolta na vida, todavia, a maioria sente-se injustiçada, porque não aconteceu alguma coisa desejada. Ao passar dos anos, desmascara os sonhos, fica-se com a vida que nos deu alegrias, tristezas, que foi, enfim, nossa. Assim como um prato diante do meu amigo, que ele não conseguia desfrutar, não conseguia estar de fato no momento presente, desfrutando o que havia, não o que poderia ser. O segredo não é imaginar outra vida, o que importa é a vida que a gente tem. Vamos lá então para a questão 13. Agora sim, Siloninha. E que conta comigo para isso? Ai de mim, isso se refere a alguém dizer que tem um sonho, a dedicação da vida particular do autor em garimpar futuros famosos, a expressão ai de mim, a pessoa querer ser famosa, virar estrela de televisão. O que vocês acham? Conta... De mim, se eu conseguisse fazer isso. Hã? Né? Se ele não quer dizer isso, aí de mim, se eu conseguisse transformar. Não. Vamos lá. Vamos ali. A alternativa certa aqui é a D. Tá? Essa questão aqui, e que conta comigo para isso, ele está fazendo referência ao sonho que a pessoa tem lá. Ó. Vamos lá. E que a pergunta é, isso se Isso. refere, o isso entre parênteses, que se refere ao quê? A quê? O isso está referindo aqui, ó. Lá no começo do texto, ó. Hoje, quando alguém me diz que tem um sonho, já me arrepio. Logo em seguida, eu vou descobrir que a pessoa quer ser famosa e virar estrela de televisão. E que conta comigo para isso. Então, esse isso aqui da oração, esse isso aqui, ele está se referindo a virar, a pessoa querer ser famosa e virar estrela de televisão. Tá? Então, ele está denotando aquilo ali, o isso. Tá? Então, alternativa D, Silvaninha acertou. No final, você pega o prêmio na saída. Com Djalma, os prêmios são todos com Djalma. Eu não prometo nada para ninguém. Vamos para 14 então. No trecho, todavia, a maioria sente-se injustiçada, porque não aconteceu alguma coisa desejada. A introdução do elemento coesivo, todavia, faz com que a ideia que será apresentada seja. Vamos lá, estou limpando o óculos aqui. A causa da anterior, contrária à anterior, em conformidade com a anterior, ou uma consequência da anterior. Vamos analisar o texto. O texto como um todo, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais um bocadinho, eu quero as duas partes. Ali, está falando ali, ó. Tudo bem, há casos em que a pessoa realmente inicia uma nova faculdade, desfaz o casamento, dá uma boa e saudável reviravolta na vida. Todavia, a maioria sente-se injustiçada porque não aconteceu alguma coisa desejada. Esse todavia que está ali, ele está fazendo o quê? Ele está continuando, ele está contrariando? O que vocês acham? Está continuando? O que vocês acham? Leiam de novo. Tudo bem, há casos em que a pessoa realmente inicia uma nova faculdade, desfaz o casamento, dá uma boa e saudável reviravolta na vida. Aí está tudo indo bem. Sim. Mas aí o ser humaninho, todavia, a maioria sente-se injustiçada, porque não aconteceu alguma coisa que ela desejava. Esse todavia, vamos perguntar de novo, vamos voltar lá para a questão, deixa eu baixar aqui. Todavia,
ele está dando a causa da anterior, estava indo tudo bem. Aí como é que é o nome daquela hiena que tinha naquele desenho lá? Como é que é? A dia, a vida, asa, só reclama. Gente, fiquem longe desse tipo de pessoa, pelo amor de Deus. E se tem alguém assim que é assim, vamos mudar, gente. Vamos mudar. Gratidão é tudo. Como dizem as youtubers, gratidões. Gratidões. Então aqui, ó, o todavia ali, esse elemento coesivo, ele está contrariando o anterior. Porque está indo tudo bem. Pô, começou uma nova faculdade, tá tudo indo bem. E aí, a pessoa está reclamando. Beleza? Ela não está em conformidade com a sequência anterior. Ele não é uma consequência do anterior. Entenderam? Seria a B, no caso? Seria a B, é a B. Entenderam essa análise do texto ali? Então vamos lá. Os trechos abaixo são a síntese do parágrafo em que estão, exceto a síntese. O que é uma síntese, gente? Se eu pedir para você sintetizar alguma coisa, ó, eu vou te dar um texto e você vai sintetizar. O que é isso? Sinônimo de síntese. Falar em poucas palavras a mesma coisa. Vai resumir, vai comprimir tudo ali. Vai ser mais que um resumo, né? Então vamos lá. Ele vai estar sempre voltado mais no final do texto. Então vamos localizar aqui, ó. Em que conta comigo para isso? Ai de mim. Lembram lá do primeiro, acho que é o primeiro parágrafo que está aqui? Vamos lá. Ali, ó. E que conta comigo para isso? Ai de mim. Ele está fechando o parágrafo, ele está sintetizando aquele parágrafo ali, certo? Está fazendo fechamento. Ele fala tudo ali, ele fala, pô, cuidado de mim. Vou ter que descobrir um talento? Não quero falar mal da vida dos outros, comer um churrasco, ver televisão. Opa. Vamos para o outro lá. Então esse aí está sintetizando. O que importa é a vida que a gente tem. Esse aí é a última linha, se não me engano, a última frase que tem no texto, né? Vamos lá. Um desejo de reencarnação nesta vida mesmo, inspirado na propaganda e na internet. E aqui nós vamos nos deparar com uma coisa, deixa eu ver aqui. Duas vezes a mesma. Isso não foi eu que peguei, eu peguei exatamente a questão como estava lá. O que isso acontece quando isso acontece? O que é? Pegadinha? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. A banca pode colocar duas respostas na mesma pergunta, duas alternativas com a mesma resposta. E aí sabe o que acontece? Anula a questão e vocês ganham ponto. Foi erro na hora de... Foi erro do estagiário da banca lá que copiou e colocou errado. Aí o que acontece? Anula a questão porque é só uma alternativa que é certa. Então anulou a questão. A 15 ela é nula daí, tá? Mas vamos ver se estaria certa uma dessas duas aí também. Eu acho que tá, porque eu acho que ele finaliza, ele faz a síntese de um... Exceto. A primeira é, tá certa. No texto. A segunda no texto. Ele não está sintetizando ali não. Essas duas ali que sejam mais, como elas estão sintetizando, anula a questão. Tá? 16.
Agora aqui é o resumo, digamos assim. O assunto do texto pode ser resumido em: a internet trouxe uma vida que não é a ideal, a vida deve ser vivida com seus altos e baixos, isso é o ideal, as pessoas que ficam sempre atrás de famosos não vivem a vida real e não se deve viver de sonhos apenas. Qual que é a 16? A 15 seria a ceia dele? A 15 é a No caso. professor. É, a não luz. fala. Não existe professor. Professor é sujeito do culto. Ela não acostuma, tem que acostumar. Fábio. Não, assim, ó. Aceita que dói menos. Não, mas é muito karma com uma vida só. Não que eu acredite em karma, né? Vamos lá. Ela está anulada daí, Jacira. Porque só pode ter uma alternativa certa. E tem duas ali que seriam um exceto, né? No caso seria a ceia dele? Daí que? Mas ele está anulada daí. É, Esse anulou, caso. né? Anulou. Sim. A questão está desclassificada. Tá. Mas se tivesse uma outra alternativa ali, seria essa aí, que ela não está fechando a ideia do parágrafo, digamos assim. Tá? A 16 eu acho que é a C. A C. Não, a D, a D. A D. Ai, meu Deus. E aí, e agora? Você deve ver sobre sonhos apenas. Boa. Vocês notaram, vocês sabiam? Vou trazer um dado para vocês. Vocês sabiam que depois que veio o advento das redes sociais, aumentou o número de depressão, aumentou o número de divórcios em casamentos? Professor, não estou querendo te interromper. Professor. Não, Viu? ai, Fabinho. Não querendo entrar no mérito de religião, né? Sim. Mas, segundo a Bíblia, é aqueles 7 sinais que eu tive Tem a ver. Um dos sinais, acredito ser isso aqui, exatamente nisso que você vai dizer agora. Mas é uma questão assim, se a gente for parar para pensar, Exatamente. algumas coisas estão caminhando assim mesmo. Mas assim, sendo pragmático, não colocando a religião, né, embora eu sendo cristão e tudo, mas não colocando a religião, só colocando um ponto de vista assim, bem pragmático mesmo. A questão hoje em dia, depois da internet, aumentou o problema com divórcio, aumentou essa ansiedade de ter mais do que ser. Hoje as pessoas não estão preocupadas em ser, elas estão preocupadas em ter. O consumismo desenfreado, porque hoje com um celular você compra qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Certo? Hoje você vê a pessoa conquistou lá, comprou tal coisa, não, eu preciso comprar aquilo. Você cria uma necessidade que você não precisa. É tão desenfreado que as pessoas não analisam nem os sites para entrar. Não, aí entrou em golpe, um monte de coisa. E assim, como a informação está muito rápida, a gente acaba se perdendo. Tá? E assim, outra coisa que aumentou muito, problema com a pornografia. Isso é um perigo. Infantil. Não, no geral. Ah, acho que isso aqui, na verdade, isso sempre teve, né? Mas agora Não, é muita... Todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso. Antigamente, por exemplo, um jovem ter acesso a uma pornografia, ele tinha que pegar escondido da revista do pai, uma coisa assim. Hoje em dia ele faz assim na internet e tem tudo. Exato. E cada vez está pior. Sem contar que você tem... E é um buraco sem fundo. A pessoa cai lá e ela vai cada vez degradando mais socialmente, digamos, porque é degradação social isso aí. Mas vamos voltar para cá. Sem contar que você tem milhões de amigos virtuais E está sozinho. Então vamos lá. Com base nisso tudo que a gente conversou aqui, a alternativa certa é a internet trouxe uma vida que não é a ideal. Simples, o que resume o texto é isso aí. A 16. Vamos lá então. A 17. Todas as seguintes técnicas com as finalidades indicadas são usadas pelo autor na estruturação de seu texto, exceto. Então, o que é o exceto? Fora
Uma delas. Todas vão estar certas, a gente vai achar a que está errada, tá? Nesse texto, ele faz citações para tornar o texto mais próximo da realidade? Vamos lá. Exemplificação para ilustrar como agem as pessoas interessadas em se tornar famosas? Tem isso no texto? O que vocês acham? Tem, né? Comparação para demonstrar como a vida pode ser ruim para quem não vive o momento presente? O tempo todo ele faz isso no texto, né? Contraste em algumas partes para realçar as diferenças entre a vida real e a imaginária. Lembra o amigo lá que vai comer para... Esse cara ser grato pela comida que está tendo. Ah, se tivesse tal coisa seria melhor. A pessoa que vive no ser, né? Se lascou, né? Qual que vocês acham então que não tem ali no texto? Qual a alternativa? A, B, C ou D? Tempo! O que vocês acham? Nossa, eu não dormi essa noite. Ah, por isso. Muito bom. Tem mais. A, B, C ou D? Ah, mais uma tem A. Tem mais. Vamos lá, pessoal. Pensem, pessoal. Vocês que vão fazer a prova lá. 17. Questão 17. Deixa eu subir um pouquinho mais aí para ficar mais visível. O que vocês acham? Isso. Bem em cima. O que vocês acham? A C, você pode ser C. A C? Para mim pode. Para você pode ser a C. Tem que lembrar. Se cada um falasse por si. Temos aqui, dois A e um é- C. Vou chegar no- Bom dia, seja bem-vinda. Não sei. Chuta, fala, pode ser. Tá? É assim. Pode você falar. Vamos lá. Se é certo. Vamos lá. Ele faz comparação para demonstrar como a vida pode ser ruim para quem não vive o momento presente? Sim. Ele faz isso no texto ou não? Então essa aqui está certa. Essa tem no texto. A gente está procurando a que não tem no texto. Acho que é a B, professor. A D, professor? Cadê o professor? Mas aí a comida lá do rapaz que. A B. Hã? A B. A B, exemplificação para ilustrar como agem as pessoas interessadas em se tornar famosas. Ele exemplifica. Ele fala que a pessoa chega cheia de esperança para ele, daí fica com os olhos enfurecidos quando ele não dá o passo a passo milagroso, ou quando ele não reconhece o talento nato que aquela pessoa tem só de bater o olho. Gente, ele não faz nenhuma citação. Qual a característica da citação? A citação ela vai aparecer entre parênteses, entre travessões, entre aspas, tudo isso. E ele não faz citação no texto. Tá? Ele vai citar algum autor, daí ele vai colocar lá entre parênteses, conforme autor, parará. Ele vai citar o trecho de uma fala de um texto de outra pessoa. Ele vai extrair aquilo lá e vai citar assim. Beleza? A letra A. Fechamos português. Acabou? Português fechamos, então. Tá? Embora tenhamos fechado o português, eu vou mandar para vocês mais materiais em português para vocês irem... Não, estudando. Estudando. Maria. Vamos lá então, vamos começar a informática. A temida informática. O gabarito eu já mandei ontem aqui, o gabarito em português lá, tá lá. Tem comentário sobre o português, tem das duas aulas lá, tá? Aula 1 e aula 2, tem os dois gabaritos lá. E mandei as questões que eu tive no meu Eu mostro para você também.
Aqui, ó, gabarito português, ó. Gabarito português, ó. Gabarito aula 1, olha lá, ó. Aula 1 e gabarito aula 2. Ó. Ah, você já mandou então? Já, tá lá nos grupos lá. Vamos para a informática. Opa, fonte de energia. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Ai, Jesus. Fonte de energia. Você precisa, professor. Aí está dizendo da fonte de energia, meu Deus do céu. Ó, sai do professor. Nossa, o quê? A mensagem do meio que estava. Ah, tá, agora já voltou. Vamos lá. Então, assim, ó, conceitos básicos de informática. Se vocês quiserem anotar aí, vamos prestar atenção. A informática, ela é uma coisa que ela está sempre evoluindo, 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 evoluindo. E dizem as más línguas que as máquinas dominarão a nós. Eu acredito nisso. Então, domina, né? Não, não se deixa dominar. Já. Quem se É, deixa nós que levar. fala, professor, não fala nós velhos. Nós antigos. Não, não seria velho aqui. Nós, eu falei Experientes. Nós somos old school. Então, assim, ó, a informática, como tudo na vida, ela é. Isso daí tem PDF? Tem o PDF, eu já mandei para vocês. Ah, depois. Pode deixar. Então vamos lá. Conceitos básicos de informática. Vou falar algumas coisas para vocês que isso aí não muda, tá? Por que não muda? Porque é um conceito básico do básico do básico da informática. Então o que muitas vezes as bancas pedem para nós? Para a gente identificar hardware. O que é um hardware? Vamos lá. Hard é duro em inglês. Hard é duro em inglês. Soft é mole. Suave. Estou rádio hoje. Tá? Então nós temos o hardware e o software. Uma palavra em inglês, é? Isso, em inglês. Então vamos lá. Tudo que vocês podem pegar é hardware. Certo? Pegar com a mão de vocês. Então aqui, ó, o notebook é um hardware. Uma CPU, um computador, é um hardware. Um teclado é um periférico. Ah, mas eu ponho a mão no teclado, ele não é hardware. Ele é um periférico. Por que ele é um periférico? Porque ele é uma coisa que você vai conectar no CPU para entrar uma informação. Então ele é um periférico de entrada. Mouse, teclado, a tela touchscreen. O que mais? Pendrive, ele também é um periférico, mas aí ele entra como uma mídia daí. Mas de entrada também. Mas ele é de entrada e saída, ele não é só de entrada. Saúde! Covid. Isso que eu já estou aqui atrás. Então já está na quarentena, está em isolamento. Tá? Os ventiladores estão ligados, aí Não, tem. Ih, calma, é só um espirro. É só um espirro. Isso aí anos atrás não era nada. E continua. E se for uma sequência de 5 espirros, é renite. Calma, gente. Tá tudo certo. Você pode peidar, mas não pode espirrar. Então vamos lá. Vamos voltar para a aula. Uma impressora e um monitor, por exemplo, são periféricos de saída. Por que de saída? Porque eles trazem informação para nós. Tudo que é entrada, a gente coloca informação no computador. Tudo que volta informação para nós é periférico de saída. Tá? O data show é um periférico de saída. Tá?
Vamos lá. Como que a informática ela se comunica? Quando eu digito a tecla A no computador, no teclado, o computador ele não lê o A. Ele lê uma sequência de códigos binários. O que é um código binário? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E essa sequência de códigos binários, elas são assim. Você tem um bit e aí você tem um byte. Byte é um conjunto de 8 bits. Por que as nossas memórias são sempre assim? Já pararam para pensar? 32 mega, 64 mega, 128 mega, 356 mega. Já pararam para pensar que é tudo assim? Por quê? Porque são múltiplos de 8. Porque você tem um bit e um conjunto de 8 bits forma um byte. Quantos bytes são 1 megabyte? Na verdade, para ser mais exato, eu acho que dá 1028. 16, 32, 64, 128, 356, 700, 1024. Um assim. Agora mudando. Matemática não é meu forte, se eu gostasse de matemática, eu ia ser engenheiro. Não sou engenheiro, nem técnico. Cara de engenheiro. Não, eu não. 8 Qual é o bytes. programa que a prefeitura está usando? É? Qual é o programa que a prefeitura está usando? Esse é o... Falou ali, engenheiro. Não, mas vai deixar de baseado na fazenda. Tem o Tazi também. Tem o Até Tazi. o Tazi ainda guarda, mas E o da fazenda? não sei. Eu não sei. Mas eles não vão meter sistema operacional, eles vão fazer conceitos básicos de informática. Vou colocar lá, o que você É, porque memória RAM, memória ROM, memória... Tem essas perguntinhas aqui. Mas vamos lá, vamos voltar. 8 bits formam 1 byte. Tá? 8 bits formam 1 byte. Por isso que as memórias, você vai ver, quanto que tem de HD no celular da gente? O meu tem 64 GB. Porque são sempre múltiplos de 8. E qual que é a diferença de giga, de mega, de byte, para mega e para giga? Espaço de armazenamento. Tudo bem, mas quantificando isso aí. 1 giga são 1000 bytes, a grosso modo. Tá? 1 giga são 1000 bytes. 1 tera é 1 milhão de bytes. Precisa escrever isso? Estava entendendo já o byte. Ó, byte, megabyte, gigabyte. E tem uma musiquinha. É o bit of byte. Tem. Tem? Tem. Eu já vi minhas crianças ouvindo. Tá? Então vamos lá, deixa eu recapitular. 1 giga, 1 giga, 2 GB. pera aí, agora pegue agora meu nome certo. Peraí. Desculpa, eu estou pós-ictal, pós-plantão, demulando São 6 consigo. GB. Alguém abre o celular aí e consulta para mim aí, por favor. Lu, consulta para mim aí. Quantos bytes tem 1 tera? Se é 1 milhão ou se é 1 bilhão? Eu nem na calculadora eu consigo calcular isso. Ele tá falando igual nos filmes. Mas estamos na Terra não entendendo Não, nada. Terra O você armazenamento vai ter. é empresarial, né? Não, tem computador hoje você tem mais de 1 tera. Mas é só para você ter noção do conceito, sabe? O meu celular hoje, ele tem 128 GB de armazenamento. Tá? O meu também é pouco. É pouco? Mas o meu primeiro computador, ele tinha 32 GB de armazenamento. Pensa nada. 32 GB de armazenamento. É na época que ele mexia no Orkut, gente. Não tinha Orkut naquela época. Era discado, eu acho. O meu primeiro computador, Disquete. o meu computador era disquete, Pretinho. Aquele grande. aquele grande ainda, não era nem o pretinho, não era nem o rígido, era o flop disk. E o meu primeiro computador, ele era ligado na TV.
Meu primeiro computador eu tive acho que era PC 2000. Você conectava ele na TV e aí você fazia uma linha de comando tremenda. Eu fiz o curso de programador. Eu fui garoto de programa. HDMI, né? Eu fui garoto de programa. Programador, informática. Calma, gente. Calma, gente. Ué, Gordinho bem bonitinho. jovem fazendo programa no computador é um garoto de programa, não tem outra nomenclatura. Hoje eu seria um velho de programa. Sênior. Quem faz TI vai ser garota de programa, garoto de programa. Então vamos lá. Então só para você ter ideia de noção assim, do que são os conceitos, tá? Isso aí é bem fácil de ver na internet, tem um monte de videozinho que explica isso aí detalhado, vamos dar uma olhada, A tá? diferença do giga aí que você estava explicando. Giga A diferença é armazenamento. é armazenamento, são múltiplos de 1000. A Lu tá pedindo lá para mim, O Lu. que é para ver? Quantos gigas tem um tera? Quantos? Mil gigabytes? Quantos? Hã? 1000 gigabytes? 1 tera tem 1 gigabytes. Tem 1000 gigabytes. Então 1 tera tem 1 milhão de bytes. É muita coisa. Para você ter 1 tera hoje, no computador, você Tem computador com 1 tera, 2 tera, 5 tera. Tem. da empresa, mas Não, Ele pra casa. roda vídeo com maior facilidade. Não, ele armazena. Ele armazena. A capacidade para rodar vídeo é capacidade de memória RAM, que vai atribuir velocidade, que é um outro tipo de memória, e também processamento. O processador tem que ter, daí são hertz. Mas isso aí é muito profundo para nós. Isso aí é papo para louco. será daí. que não... Não cai. Pode cair assim, ó. Quanto maior for a frequência de hertz, mais rápido vai ser o processador. Então, assim na alternativa que o processador tem mais velocidade de processamento de dados. 12 Hz, 32 Hz ou 120 Hz. A frequência mais rápida vai gerar mais velocidade de processamento de dados. Então, 120 é o mais rápido. Mas tá, e se eles colocam 200 e Ah, a gente quanto maior- não entende, sabe que não tem. Mas eles colocam lá para testar. Pode colocar. Até Pode quantos colocar. tem? Até quantos hertz? Não sei. Não sei. Vocês podem colocar lá vamos testar o conhecimento deles e colocar 300. Não, mas eu não sei, porque pode ter processamento de hoje de 300 Hz. Mas normalmente a frequência de Hz ali é 2 ponto alguma coisa, porque é uma coisa muito. Não vai chegar a 300, vai ser 2 ponto alguma coisa, acho que 6 ponto alguma coisa, que tem mais processamento de dados. Tá? E são perguntas de quem não entende. Não, eu sei. Não que entenda muito também, eu tenho uma leve noção. E quando eu programei, olha só para vocês terem uma ideia. Quando eu fiz o curso de operador, processador e programador na Data Control lá em Porto Alegre, quando eu era criança pequenininha lá em Barbacena, eu fiz o curso todo, eu tive que desenvolver um programa de videolocadora, para ver como era um negócio bem atualizado, né? De controle de estoque, entrada de... Puxa, era para mudar a cor de tela, fazer um monte de coisa, só exemplificando para vocês. Quando eu terminei o curso, o que aconteceu? Eles estavam instalando os Windows 96 lá, mais ou menos. E aí abrindo janela tudo colorido. Eu falei, nossa gente. Aí a minha cabeça de porongo na época pensou assim, eu fiquei o curso todo, foi 1 ano e pouco de curso, para fazer um programinha ali para ficar mudando a cor da tela, já vem tudo colorido já. Eu não vou trabalhar mais com isso. Eu poderia estar trabalhando com base de dados hoje, porque a programação era em Clipper. Hoje todos os grandes bancos trabalham com a linguagem Clipper, que ainda é a mais segura. E hoje a mão de obra do programador em Clipper, um cara que programa Clipper hoje, ele ganha aí de média salarial em torno de 18 mil reais. Mas ele não desenvolve, ele só... Ele programa. Ele vai cuidar dos... Como é que é o nome que eles chamam lá? Tem um nome específico, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá então. Já tem bem. Vamos lá, agora vamos focar aqui nas questões ali, então, tá? Entenderam então hardware, software, questão dos bits, bytes ali, é só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é informática. Mas esse conceito Podem básico de falar. informática fala tudo isso aí. Fala, o conceito básico de informática fala tudo isso. Aqui nós vamos entrar em questões aqui que falam do dia a dia. Do dia a dia. Extensão de programa.
Você tem um programa ali escrito, por exemplo, que daí tem um ponto, já viu lá que todo, por exemplo, você vai abrir um arquivo, lá está em PDF. PDF é a extensão do programa, está o nome do arquivo. Eu coloco aqui, INF Aula 1 PDF. INF Aula 1 eu escolho. Aí como eu só vejo ele em PDF, que é um programa que só pode ser lido, essa extensão que vem depois do ponto é para definir qual o programa que vai executar esse arquivo. Certo? Porque senão nem o computador se acha. Então eu tenho que dizer para ele, ó, esse aqui eu só vejo em PDF, qual que vai executar o PDF? O Adobe Reader, normalmente. É o leitor de PDF, mais usado. Tem outros. Aí quando a gente pega uma outra extensão lá, por exemplo, .doc. .doc normalmente é o Word que abre, que é o editor de textos. Aí quando eu pego um lá que é XLS, a extensão .xls, quem vai abrir é o Excel, que é o leitor de planilhas. Tá? E aí quando eu pego lá um texto, por exemplo, que é tem uma nota simples lá, que é txt, quem vai abrir é o bloco de notas. O txt não abre no Word. Abre só o bloco de notas. O Word é .doc. Ou .docx. Tá? Então vamos lá. Primeira questão. Você mandou isso aí? Tá lá no grupo de informática. Eu não sou desse grupo. Vocês não estão porque vocês não leem as informações que nós postamos nos grupos confirmados. Eu faço plantão hoje, estou revoltado. Acho que foi mais. Não, que lembro. Não. Acharam o grupo de... Eu estou sem o meu WhatsApp agora, eu estou sem horas também, que horas são? Não. 9h34. Tá, 10 horas a gente para. É válido falar que, no caso, o sistema Windows é pago e o Linux é gratuito? Sim, tem algumas questões que falam sobre isso também. O Linux ele é um sistema aberto, mais que gratuito, ele é livre. Tá? Então você pode alterar até o código-fonte do Linux A dependendo gente da vai falar alguma conveniência. coisa do Mozilla? Às vezes cai algumas questões do Mozilla, mas eu acho que eu não vi nenhuma aqui nas que eu vi aqui, não vi nenhuma do Mozilla. O Mozilla é um navegador de internet, tá? Que ele é com base do Linux, ele é originário do Linux, ele é livre também, tá? Porque os outros todos, o Google Chrome, ele é vinculado a Google, o Internet Explorer é vinculado à Microsoft, e aí eles não que eles sejam pagos, mas aí você tem algumas limitações, precisa de licença e papapá. Então vamos ver a primeira questão. Um arquivo ISO, geralmente chamado de imagem ISO, é o único arquivo que é uma representação perfeita de um CD, DVD ou Blu-ray disc inteiro. Todo o conteúdo de um disco pode ser duplicado com precisão em um único ISO. Os arquivos de imagem ISO geralmente são gravados com extensão de arquivo .ISO. O que eu estava explicando, a extensão é o que vai definir qual tipo de aparato, de programa que vai abrir. E ele pode ser aberto com qual software? Software é um programa. Viu? Vamos lá, a gente viu o que é hardware, e eu falei mais ou menos de software. Software é tudo que está dentro da máquina, todos os programas. Conseguiram achar aí as provas da questão de informática? A uma, professora? Isso, informática 1, aula 1. Repete aí essa fala. Hã? Eu ia formando aqui. Achou? Sim, a colega Vamos lá no grupo dos confirmados lá. Achei que no português. Manda o de informática lá, por favor, daí para o pessoal que eu estou Vou mandar no grupo de português, tá? Isso, manda no qualquer um dos grupos que vocês estejam. Tá todo mundo no grupo de português? A aula 1 e 2. E não está no desconfirmado, ela não mandou no Tá nos confirmados. Eu mandei nos confirmados. Confirmado. Eu mandei nos confirmados. Ó,
você vai mandar nesse. Não é nos confirmados. Não, mas eu tinha mandado antes dos confirmados. Esse é esse aí. Mas não chegou. Tá, é aula 1 em PDF e aula 2. Isso, aula 1. Mandei lá no português. O ISO, o que, professor? Hã? O ISO aí, fiel. O que tem? Você estava falando do ISO. Isso, eu vou retomar aqui, deixa o pessoal entrar ali na sala de Ah, aula. você está na questão, né? Na questão 1, Ah, tá, isso, tá. na questão 1. Tá? Então vamos lá. Vocês lembram que antigamente, quem gravou algum CD já no computador? Eu também gravando. Você falava, vamos queimar. Vai queimar o CD. O pessoal falava burn. Tem até um dos... Burn é queimar em inglês. Um dos programas que tinham lá, não sei o que, burn, que era para você gravar um CD. Vou fazer uma cópia aqui de um filme, num DVD ou num CD de música. Então você fazia a cópia e você gravava ele pelo computador. Tá? Antigamente era muito mais caro você um leitor e gravador de CD ou de DVD, era muito mais caro do que só o leitor. Tá? Aí quando você fazia isso, você fazia uma cópia. Você pegava essa imagem ISO, que eles chamam de imagem, mas não é de fato uma imagem, é a informação do disco, e copiava de um para outro. Aí falava que ia queimar, porque literalmente o laser, quando fazia a gravação, ele queimava as faixas para colocar a informação dentro do DVD ou do CD-ROM. Tá? Aí o que acontece? Isso aí ele é um arquivo. Eu vou dar uma dica para você, preste atenção. É um arquivo de mídia. Então você precisa de um leitor para ler o que está naquela informação. Então o que vai abrir um arquivo com extensão ISO é sempre um leitor de mídia. Tá bom? Vocês vão saber. Letra B, o Windows Media Player. Tá bom? Então vamos para a questão número 2. Existem vários tipos de software no mercado. Alguns são livres e outros proprietários. É correto afirmar que uma característica de um software proprietário são programas, letra A, são programas com um autor definido que negam acesso livre ao código-fonte, seja para modificá-lo, estudá-lo ou distribuí-lo. Letra B, a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. Letra C, a liberdade de redistribuir as cópias livremente do software. A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas. Desta forma, pode-se dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar com as mudanças, mas sem acesso ao código-fonte, que é de propriedade do desenvolvedor. E a letra E, a liberdade de acessar o código-fonte, mas não pode modificá-lo, apenas disponibilizar novas ferramentas a partir do que já existe. Então vamos lá. Vou pegar 2 exemplos para vocês. Nem a Lu falar do Linux. O Linux é um software aberto. Como é que se diz? Ele é um programa aberto. Tá? Então o Linux, qualquer pessoa ele entra lá, ele tem acesso ao código-fonte, ele modifica o código-fonte, desde que aquilo vai trazer benefício para a sociedade. Tá? O Windows, a gente pode fazer cópia do Windows? Hein, gente? Muito bem, Lu. Poder não pode, porque tem licença, mas a maioria faz. Então a maioria pirateia. A maioria tem que bater a Polícia Federal e levar a galera toda presa. Não. Sei. Como que a Microsoft vai sobreviver? Coitadinhos, né? Como que o Bill Gates vai pagar as contas dele? E barateia isso. Ninguém tem. Então vamos lá. Eu não tenho TV pirata, eu sou contra TV pirata. Nada contra quem tem, mas eu prefiro
pagar para usar o produto. Certo é certo, errado é errado. Então vamos lá. Vamos lá, gente, vamos manter o foco. Então vamos lá. Qual que é a alternativa aqui? Com base no que eu falei para vocês, que o livre é livre e o proprietário, ele coloca limitações lá. Alternativa A, muito bem. Oração, gente. É a A2, né? A 2 é A. Consegue ver lá? Ah, obrigado. Legal, tem que fazer conta. Mais fácil perguntar para os outros. Essa luta desaforada hoje, meu Deus. Isso é impossível. Impossível. Quando crescer vai dar um Agora, trabalho. 7 graus, por isso. Ei, quando crescer vai dar um trabalho isso aí, meu Deus do céu. Ah, Silvania, não vou expropriar. Esse 3 centímetros. É o jeito, né? Eu vou pôr uma peruca. Eu acho que eu não ia me adaptar. Nossa, você nunca tentou colocar? Não, nem tento. É melhor ser careca. Você ficou careca novo? Careca que eu não gosto mais. Não é por isso só. Também. Não é só por isso. Brincadeira. Vamos lá. Assinale V para verdadeiro e F para falso sobre as sentenças abaixo. Freeware. Ai, freeware. Freeware, desculpa. É o mesmo que gratuito. Você pode usar todas as funções do programa sem restrições, mas o tempo de uso pelo usuário é limitado. Shareware. O programa possui algumas limitações. A minha pronúncia em inglês não é básica para ninguém, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, bom replicar isso aí, vocês podem estar falando coisa errada. Tá? Mas vamos lá, o programa possui algumas limitações em relação ao acesso das funções, o limite de tempo de utilização, geralmente contado em dias, a partir do momento que o software é instalado. Para ter acesso a essas ferramentas bloqueadas ou usar por tempo indeterminado, o usuário é obrigado a comprar ele. É o antigo demo. Ah, vou um joguinho demo lá para testar. Aí você baixava o demo, você jogava, pô, é legal, vou comprar o jogo. Eles disponibilizavam isso antes, tá? Hoje em dia eles colocam no YouTube e a pessoa, nossa, tem que comprar esse jogo, pai. Quem tem quero-quero aqui? Ninguém tem quero-quero aqui? Os filhos lá, quero. Não, os filhos, quero. Eu tenho. Agora eu só falo assim, compre. Você trabalha. Edgeware. É gratuito, porém o programa tem publicidade. Os AdSenses. Nele, de forma que o usuário é obrigado a ter contato com aquele anúncio todas as vezes que vai utilizá-lo. Candy Crush. Está jogando lá, daqui a pouco, pum, aparece um anúncio no meio. E outros joguinhos. O YouTube mesmo, YouTube versão livre. Você está lá, daqui a pouco vem propaganda política no YouTube. Que delícia, né? Puxa vida, olha, meu Deus, misericórdia. Open Source. Open Source, os programas Open Source são totalmente gratuitos e sem restrições aos usuários. E possuem código-fonte de programação acoplado a eles. Isso significa que qualquer pessoa pode alterar as funções do programa sem necessidade de nenhum tipo de pagamento aos criadores. Vocês querem tempo para resolver essa? Aqui, como eu não tenho domínio nenhum. Eu não sei nada. Calma, não fale assim. Correto, a primeira é falsa, o resto é tudo verdadeiro. Exatamente, a primeira é falsa e é tudo verdadeiro. Letra A. Por que a primeira é falsa? Porque o freeware você não pode usar todas as programações.
Tá? Só que o freeware o uso é ilimitado, não é limitado. O quê? O freeware o uso é ilimitado. O uso é ilimitado, Ele exatamente. está Ele está como como limitado. limitado. Esse é o Tá? diferencial. Esse é o X da questão. A pegadinha estava ali. Letra A. Letra A. 4. Um software é um serviço computacional utilizado para realizar ações nos sistemas dos computadores. Ou seja, software é todo o programa presente nos diversos dispositivos, computadores, celulares, tablets, televisores, entre outros. Considerando a temática, não se enquadra como software. O que não é um software ali? Nós temos 5 alternativas. Leiam com atenção, lembrem. Essa resposta está lá no início de quando ele estava falando. Isso. Prestem atenção. Lá no enunciado quando ele estava falando. É um C, eu acho, creio. O C, Sim. por quê? Microsoft Word. O que é o Word? Word é um programa, não? Então, se não é um programa, Dentro do o que é um programa? Mas o que é? Mas ele quer, ó, considere a temática, não se enquadra como software. Não se enquadra. É webcam. Webcam. A Alexa. Não, Alexa é um software. O nome da caixinha é... Como é que é o nome da caixinha da Alexa mesmo? Não sei, chama ela de Alexa. Alexa é o programa que está dentro dela. O nome da garota de programa é Alexa. Como é que é box? Como é que é o nome, meu Deus? Não, eu não lembro agora. Mas daqui a pouco eu lembro. Tem outra coisa para lembrar que eu já esqueci também. Ecodot. Ecodot é o nome é o hardware. Já tem a telinha, já é o Eco Show. Tem um monte de coisa agora. Vamos lá, gente. Todos concordam que é o webcam? Por que é o webcam? Pode pegar. Nós estamos aqui discutindo ainda. Tá, mas é bom discutir, exatamente. Quem acha que é o webcam, levanta a mão. Ai, não acho Por que vocês acham que é o webcam? Porque não está comprado. Gente, a webcam, o que é um hardware? Ela está fora, então. Não dá para estar fora. É um periférico de quê? Tá, mas é de entrada ou de saída? De estrada. De saída, ele está trazendo informação para nós. Tá? Ele é como se fosse um monitor. Mas a webcam, ó, ela é dura, hardware. Se eu jogar na cabeça também das pessoas, ela é dura. Tá? Os outros todos ali são programas. Os outros todos ali são programas. Sim, Olha a Tá agressão bom? física aí. Não, tô brincando, gente. Calma, tudo bem. Eu não tenho nem cabelo pra Se levar uma coisa na cabeça, eu sangro até a E por morte. que ela tem barba? Não tem nem cabelo pra Mas puxar. vai porque daí vai chupar a rapinha e não tem na barba. Pega na barba, exatamente, para dar chance de ser agredido. Por isso que a gente tem barba. A gente é tombo. Você troca esse. Barba é um estilo de vida, gente. Você troca esse professor Mas do Como é que é? Você troca esse professor por uma Alexa? Sim. Então tá bom. Vambora então. Fica aí. Magoei. Aí, Fábio. Vamos lá, nós temos programas que têm diversas funções. Nós vamos falar sobre compactador de arquivos. Tá? Compactador de arquivos. Para que serve o compactador de arquivos? Para você pegar um arquivo muito extenso e você deixar ele menorzinho. Para transferir, mandar um e-mail, alguma coisa assim. Então vamos lá, a cidade alternativa que não. Isso aqui cai em prova, já caiu em prova de concurso que eu fiz, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa compactar um arquivo para mandar, e a gente precisa saber fazer isso. Certo? Então aqui, na 5, assinale a alternativa que não contém um exemplo de software compactador de arquivos. Então
Então nós temos ali 4 alternativas. Acho que Pascal não é. Por quê? Não faço a mínima ideia. Não gostou do nome? Não É sei, diferente. não tem nada a ver. WinZip, Eu nunca vi. WinRAR Eu acho que é e o nada a ver. Power Archiver. Não, Power. E o Pascal, claro, Pascal é a alternativa C. Acho que o Pascal é alguma coisa que depende de Páscoa. Boa! Isso aí! Não tem nada a ver, mas gostei do raciocínio. Tá chegando a Páscoa, lembrem de mim. Na Páscoa, Não, você não não pode mais precisa. chocolate. Claro que topo. Foi no chute. Mas ó, 70% é chocolate. Cacau Show, 70%. Pode ser até aquelas barrinhas pequenininhas, pastilhazinhas, aquela. É, só comer e dormir, tá? Obrigado. Vou dividir o chocolate que vier com você. Viu, Lu? Você não é ela. A Lu tá Eu estou contra mim entre a A, B e a D. A, B e D O quê? são compactadores. A, B, C e D. A, C, Pascal. Pascal é uma linguagem de programação. Tá? Pascal, ó. Anota aí. Pascal, COBOL. Pascal, COBOL, DBase, Clipper com 2 P's. Com 2P. P. Tá. Clipper. DBase COBOL, Pascal, e professor. DBase. Professor não tá. Ó, Pascal, DBase, COBOL, DBase, qual outra? Falei Clipper. Clipper. Pascal, do Ball, Clips, DBase. Clipper. Um R no final. R no final. Essas são todas linguagens de programação. Aí nós temos essas são antigas. Tem as mais novas, que daí vocês vão entrar lá na Java, JavaScript, você vai ter a Python, são várias linguagens de programação, tá? Feito? Então Pascal é uma linguagem de programação, não é um compactador de arquivos. Dúvidas? Tá bom. Então, é a C. C. É a C? É a C. Você quer só a linguagem dele, né? Ele está Ele falando tá pedindo, não, Ele está pedindo não tem, compactador. né, Ó, Exatamente. o discutivo caiu bem assim. Quando você liga e abre o computador, o que primeiro aparece? O segundo Windows. A tela. Como é que eles abrem? Quando se liga, ele acende. Eu tava. E dá erro. Na que eu fiz tava pra. Quando ele liga, ele dá erro. Daí aperta F1. Aí tem o 1, 2, 3 e 4. Qual a resposta correta? Pode acontecer isso. Vamos lá. Derivado do conceito das 4 liberdades, associado a um software, implica diversos deveres, como qualquer alteração do código também tem que ser livre e devem ser publicadas, o código não poderá ser fechado, entre outras. Considerando-se os conceitos relacionados a software, qual é a principal licença de fundação de software livre? Isso aqui é bem específico, mas pode cair, porque está no edital. No edital pede lá software livre, software não sei o que, eles trabalham com Linux. Oi? Software proprietário não é, porque software proprietário é um software fechado, ele não abre código-fonte e você tem que pagar para usar ele. Linux é um exemplo de software livre, mas aqui ele está falando da licença. Qual é a principal licença da fundação de software livre? Não. Creative Commons também é um sistema operacional. Eu achei que era comum. É a GPL. GPL. Eu também não sei porquê, mas quando eu fui pesquisar eu vi que era GPL. Não, a letra A, né? Isso. Essa aqui é bem possível de cair no sistema. Exemplo de. Ó, 7. A 7 é bem possível de cair. Sim, 7, vamos lá. Software que não pode ser considerado um sistema operacional. Todos sabem o que é um sistema operacional?
Vamos lá então. Sistema operacional é um ambiente onde os programas são rodados. Por que quem tem um iPhone não consegue rodar um programa que roda no iOS? Porque eles não se conversam. Os programas da Apple, é Apple que fala? Oi? Sistema operacional é um ambiente onde rodam os programas. Tá? Então vamos lá. O sistema operacional, por exemplo, da Apple, lá do iOS, ele vai rodar determinados programas. No Android, vou pegar celular assim para ficar mais claro. No Android, ele vai rodar os programas dele. Eles não se conversam. Eles têm programas parecidos, mas eles não se conversam. Tanto é que para eu mandar um programa, por exemplo, eu uso o Windows. E aí a Lu tem um Macintosh, que é o programa, que é o computador da Apple, e eu preciso mandar uma planilha de Excel para ela. Eu mando a planilha de Excel para ela, só que ela não vai conseguir abrir, ela vai converter, o computador não faz isso, mas ele tem que converter para a linguagem dele. Porque eu estou falando de um programa do Office, que é um programa que é um programa que roda, que tem o Microsoft Office, vai ter o Windows, você vai ter, o Word, o Excel, o PowerPoint, tá? E lá o programa que vai abrir os programas são outros programas, são outras nomenclaturas, é outra leitura. Mas aí ele faz essa conversão, tá? Em celular também pode Celular fazer isso? também. Porque assim, por Eu exemplo, não... Pode tem falar. algumas coisas no celular que não abrem, e daí fala. Fala que não tem. Não é compatível. Porque não tem programa, não tem aplicativo para baixar. Mas é assim, você tem um programa que você tem que ter específico para abrir, às vezes, algumas coisas, tá? Que daí você tem que ir na App Store lá e baixar. Mas o problema é o seguinte, por exemplo, eu não vou conseguir abrir um Word ou Microsoft Word dentro de uma plataforma que seja da Apple. Porque eles não se conversam, eles não se entendem. Ele é estranho aquele ambiente, digamos. E a do Samsung já vem junto. Mas assim, o Samsung roda o Android. O Android é um sistema operacional de todo o universo que não é iPhone. Tá? O iPhone tem um sistema operacional próprio, certo? Que é o iOS. Tá? Os programas que o iOS lê, você não consegue rodar no Android e vice-versa. Enquanto a reunião É fechado, assim, então, né, alguma professor? coisa Exatamente. É que nem aqui. os aplicativos abrem. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Na questão 7, software que não pode ser considerado como sistema operacional. Você tem que identificar o que é sistema operacional e o que é o software que roda no sistema operacional. Aí então tem que ir para o eliminatório aqui, né? Exato. O Android não é. O Android é o quê? Não pergunto. O Android é o sistema operacional. Os Solaris Solaris, o que é? é um programa operacional. É um sistema operacional de empresas. O Windows CWE, é de empresa? O iOS. O iOS é o da Apple, é o Ele é sistema fechado? operacional. É um sistema operacional. É um sistema operacional. Aqui a gente não está tratando de software aberto ou fechado, a gente está tratando de sistema operacional. A e a B. Vamos lá, então assim, ó, sobrou A e a B. Presta atenção aqui. A e a B. Todo mundo já ouviu falar do pacote Office? O que é o pacote Office? É o pacote que tem o Word, o Excel e o PowerPoint. O famoso PowerPoint do Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato. Então, isso aí é um programa. São programas, ele é um grupo de programas. Que tem o editor de texto, tem o editor de planilhas e tem o editor de apresentação de slides. Entre outros. Tá? Mas os principais são esses. Sendo isso, ele é um programa, ele não é um sistema operacional. E o Windows Server é um sistema operacional de servidores. Servidores é o que vai, digamos assim, eu tenho um
um site, eu vou colocar ele num servidor. Aí o servidor vai ficar rodando, vai manter aquele site no ar. Porque o meu computador eu desligo. Se o meu site estiver ali só no meu computador, a hora que eu desligar ele, meu site cai, ninguém consegue acessar. Por isso que a gente contrata, a gente aluga um espaço no servidor, paga uma taxinha mínima lá anual, para que esse site fique no ar durante todo o ano. Aí todo ano tem que renovar a coisa. Então na letra 7, o sistema operacional é o Windows Office. Não é nenhuma das outras alternativas. Todas as outras alternativas são sistemas operacionais. O único que é um programa e não é um sistema operacional é o Windows Office. Entenderam a diferença? Beleza. O Windows é o quê? Oi? O Windows Office é o quê? É um programa, é um software. Ele não é um sistema operacional. Todos os outros são, Windows Server, iOS, Solaris e Android. Isso aqui é uma típica pergunta que pode cair assim, ó. Cai mesmo. Cai rapidão para Tem que vocês. saber o Aí eu caio, eu acho que essa pergunta caiu. o sistema e o que é o programa, né? Isso. 10 horas, vamos fazer uma pausa, tomar uma água, esticar as canelas, respirar um pouco. Voltamos em 15 minutos? Sim. Tá. Parece que o Tomás que a gente está estudando inglês, né? Você não toma glúten? Acredito. Ai, meu cuscuz. Não tem como é. Eu não vai mentir quanto raio. Tinha que comprar uma coxinha, né, galera? Sabe onde tem um boteco perto? Lá porque tá. É distribuidora, né? Aí, ó, você aqui. Uma baratinha, Esse aqui no escondido, com coca. O quê? você trouxe o Bate a vida aí, passar o que desse assunto. Cultura? Ô, Tchau, mas tem mercadinho de perto ali?